A música de fundo é do vizinho, gente. Não dá para controlar os vizinhos. Não sei se eu estou conseguindo. Acho que agora foi. Eu não sei o que acontece aqui. Os meus controles estão esquisitos, eu não estou conseguindo iniciar a gravação. Você consegue aí? Aqui tá falando que tá gravando. Já gravou, né? Já gravou. Então eu vou parar e gravar de novo aqui. Não, eu não vou, não. Vamos assim mesmo. Então tá, estamos recebendo a Luciana Santos aqui para a nossa aula número 2 de Bioinformática Estrutural. Já começou a gravação? Sim. Já. Beleza. Então tá. Então, gente, a gente vai começar a aula 2, né? A gente vai falar um pouco mais de modelagem. Eu vou só lembrar para vocês o que a gente falou na aula anterior, né? A gente falou sobre bioinformática estrutural, né? E aí hoje a gente vai começar a falar um pouco dos métodos. No caso, a gente falou mais da parte das estruturas tridimensionais resolvidas experimentalmente, né? Então a gente falou sobre a cristalografia e a RMN e a cryo-EM e também o banco de dados PDB, tá? Então a gente falou tanto dos experimentais, mas a gente não começou a falar dos modelos computacionais, ou seja, o que a gente resolve computacionalmente. E hoje a gente vai começar a falar sobre uma dessas metodologias, tá? Então isso aqui a gente viu na aula anterior. A gente falou da cristalografia, a RMN e a cryo-EM, e hoje a gente vai falar dessa parte aqui. Lembrando de quando surge a ideia de você ter uma modelagem molecular, né? Lembrando que a gente falou que todo aquele processo de resolução experimental de estruturas é um processo demorado, ele é financeiramente caro e vai necessitar de pessoas altamente treinadas, né? Então, todo esse processo, ele demora um pouco, você precisa de uma quantidade muito grande de proteína expressada, purificada, para fazer alguns tipos dessa experimentação, né? Dessa resolução experimental. E ainda, muitas das vezes, a gente não tem no nosso laboratório equipamentos para fazer isso, né? Não são todos os laboratórios, normalmente são laboratórios um pouco maiores ou laboratórios abertos para outras pessoas utilizarem, tá? Porque são equipamentos um pouco grandes e extremamente caros, tá? Então, com isso, quando a gente tem essa dificuldade, né, de se obter essas estruturas experimentalmente, e aí a gente consegue sequenciar uma estrutura, a gente pode fazer isso através do computador, ou seja, modelagem molecular, a gente pode predizer essas estruturas, tá? E aí, por que a gente prediz essas estruturas? Esse é um gráfico um pouco antigo, de 2013, mas ainda continua essa distância entre eles, tá? Então, o sequenciamento das proteínas, né? Se você for numa base de dados, num banco de dados de proteínas ou de outras estruturas, o sequenciamento delas é muito mais rápido e as pessoas conseguem fazer isso de uma forma mais fácil do que fazer a cristalografia das estruturas por causa de todos os problemas que a gente já tinha falado na aula anterior, tá? Então, você tem esse gap gigantesco entre a sequência e a estrutura resolvida, tá? Então, com o aumento desses números de projetos de sequenciamento de genomas e a limitação da predição experimental das estruturas proteicas, então ele aumenta o número de técnicas de predição teórica, que são as predições computacionais. A gente vai ter um número, né, até interessante de técnicas para predizer que conseguem, de uma forma, né, razoável, ter uma qualidade até um pouco comparável com o experimental, tá? Nunca vai ser não vai ser igual ao experimental em relação de qualidade, mas a gente vai conseguir alguma coisa que mostre para a gente de uma qualidade boa, tá? Então, o que possibilita a gente predizer essas estruturas através do computador, tá? A primeira coisa é a informação para o enovelamento, ou seja, de como que a gente tem essa estrutura, os desdobramentos da nossa estrutura, ela está na sequência da proteína, tá? Então, através
desse conjunto, né, dessa sequência que a gente coloca dos aminoácidos, a gente consegue determinar algumas informações, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, cisteínas, né, aqui no meio, né, você tem duas cisteínas aqui próximas uma da outra, elas podem formar ali, numa distância, uma ponte de sulfeto, tá? Ou então, se você tem alguns aminoácidos que têm atração entre um e o outro em relação a hidrogênios polares ali no meio, você pode ter interações de hidrogênio e assim por diante, tá? Então, essas interações a gente consegue, através da sequência de proteínas e a distância entre o que a gente tem dos aminoácidos, a gente consegue ter essas informações, tá? Então, esse é um dos fatores que possibilita a predição. Um outro fator que possibilita a predição é que, normalmente, a estrutura enovelada ela pode ser distinguida por sua energia potencial, ou seja, a gente vai ter esse funil aqui, né, de energia em relação à estrutura da proteína, que mostra que quando a gente tem um mínimo aqui, na verdade um mínimo global, ela vai estar no seu estado nativo, ou seja, no seu estado enovelado, tá? Então, se espera que a gente consiga o enovelamento da nossa estrutura quando ela atinge uma energia potencial mínima ali no meio, tá? Então, se a gente estiver em algum lugar fora desse mínimo aqui, a gente não vai ter essa estrutura totalmente enovelada, tá? Então, esse é um dos outros fatores. Um terceiro fator que também é muito importante é que a gente já tem milhares de estruturas resolvidas experimentalmente, tá? Então, a gente tem estruturas no banco de dados PDB, como eu mostrei para vocês, a gente tem um número razoável de proteínas e essas proteínas elas vão estar no seu enovelamento, ou seja, elas já foram resolvidas experimentalmente e aí a gente pode buscar similaridade e identidade entre essas estruturas com a estrutura que a gente quer predizer, tá? Então, com essas centenas de enovelamento, né, com essas milhares de estruturas, tá? Você tem essa divisão entre milhares e centenas aqui, mas é porque às vezes a gente tem milhares de estruturas iguais, tá? Então, a gente vai ter centenas de estruturas de uma mesma família. Então, por exemplo, da última vez que eu olhei a estrutura do SARS-CoV-2 AM-Pro, que é a main protease, ela estava por volta de 200 estruturas resolvidas, tá? Então, você tem uma distinção aí. Você tem lá aquelas milhares de proteínas, mas centenas delas vão ser iguais, tá? Então, essas centenas de novelamentos conhecidos, elas vão ajudar a gente a predizer as nossas estruturas, tá bom? Luciana, oi. Eu sempre brincava que tinha uma aposta, porque o número de estruturas diferentes estava começando a saturar, né? A estrutura na forma Sim. de uma hélice, estrutura na forma... Aí a galera estava meio que disputando que eles iam conseguir cristalizar todas as estruturas possíveis deste planeta antes que alguém conseguisse fazer um programa que partisse da primária e chegasse na terciária, né? E esse ano passado, eles perderam a aposta, porque o pessoal da Google conseguiu fazer uma estrutura tridimensional a partir da sequência primária, né? Mas isso continua válido. O número de estruturas possíveis está saturando. Então, praticamente qualquer proteína que você tiver, você vai conseguir fazer a modelagem dela hoje em dia, né? Só para dar uma ideia para eles, como que o negócio está se resolvendo aí, está acabando. Exato, Eu coloquei até os slides novos aqui na apresentação em relação ao programa do Google, né? E que, obviamente, mexeu com a parte da biologia estrutural ano passado, né? A gente ainda não tem muitas informações, mas realmente a ideia de que a gente já está chegando a uma saturação de enovelamento está muito próximo. Eu acredito que sim. E eu acho que ainda com a cryo-EM, né, que está conseguindo resolver essas estruturas gigantescas, está ficando limitado o espaço que a gente tem de computação. Quando eu vi essa aposta, que eu soube disso, foi o pessoal de estrutural, grandes caras que falaram,
era tipo 10 anos atrás, depois era 5 anos atrás, aí chegou o dia. Chegou. Eu não acreditava, né? Mas chegou. Realmente. É isso aí. Curiosidades para a galera. Daqui a pouco a gente discute de novo aí o AlphaFold, né? Que é o nome. Eu acho que é o que mexeu com a gente, né? Esse ano passado. Bom, vou continuar aqui, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Daqui a pouco, quando eu começar a falar de alguns programas, eu vou falar desse novo programa que a gente tem do Google, que a gente não tem muitas informações ainda, mas a notícia já saiu, né? Então a gente está na expectativa ainda sobre como que a gente vai poder usar, se a gente vai poder usar e assim por diante. Bom, então de onde é que parte a modelagem em si? Tá? Isso daqui eu estou trazendo para vocês como parte da modelagem molecular, mas ela pode ser em modelagem de qualquer tipo. Então, você vai ter um sistema real, e desse sistema real você vai conseguir realizar experiências, né, resultados experimentais, e assim por diante. Então, você consegue fazer isso do sistema real. Quando você não consegue partir do sistema real, você cria um modelo baseado no seu sistema real, tá? Então, essa criação de modelos, ele tem uma base no seu sistema real, mas ele é um sistema modelado, que aí você vai conseguir realizar simulações de computador, construir teorias a partir deles, tá? E aí você consegue comparar com o seu sistema real, o seu sistema modelado, tá? Então, essa é toda a ideia da modelagem. Ela não parte do nada, ela parte de alguma coisa que você consegue se basear num sistema real. Bom, e o que a gente pode resolver a partir da modelagem em geral, tá? Aqui eu estou falando de toda a modelagem, não só a predição das estruturas. Então, a primeira coisa, obviamente, é a predição de estruturas proteicas, tá? Então, a gente pode predizer as estruturas através da modelagem, né? Como a gente vem falando. A gente pode predizer complexos de proteína ligante, né? Então, a partir de uma proteína, a gente pode ter ali fazer um ligante com ela, né? Um peptídeo, um ligante, uma pequena molécula, a gente consegue predizer qual seria a afinidade entre eles, tá? A gente pode também descobrir novos ligantes, né? Então a gente pode fazer o que a gente chama de triagem virtual, que eu vou estar falando na próxima aula, e aí a gente pode descobrir novos ligantes através desses nossos modelos que a gente tem. E também a gente pode fazer análise da evolução temporal das conformações assumidas pelo sistema. No caso, a gente vai colocar ali um movimento, né? A gente sabe que o sistema proteico, né, uma proteína, ela não é parada, né? Até o momento a gente só está trabalhando com um sistema não móvel, né? Um sistema parado, rígido ali, como se fosse uma foto, né? E a gente consegue trabalhar com isso, mas a gente também pode colocar ali movimento nela, né? Que é a dinâmica molecular, por exemplo. A gente vai começar a colocar movimento e a estrutura vai começar a se mexer ali no meio, tá? Então, hoje na aula a gente só vai falar predição de estruturas e na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais dos outros tópicos. A gente tem, gente, duas estratégias de predição, que são um método de dependentes de molde e os métodos independentes de molde, tá? Os dependentes de molde é o que a gente vai falar hoje, a modelagem comparativa, tá? Então, a gente precisa de uma outra estrutura para conseguir modelar ela, ou o threading, tá? O threading também, ele é dependente de molde, mas ele tem uma possibilidade mais ele usa os dois, na verdade, tá? Ele tá ali como dependente de molde, mas ele, na verdade, ele usa tanto sem molde como molde. E os independentes de molde, como a predição de novo ou ab initio também, você não precisa de nenhuma estrutura, ele vai ser dos primeiros princípios, ou seja, do nada. Você vai conseguir construir uma estrutura, tá? O que é ser dependente ou não de molde, né? Então, a gente vai basear o conhecimento de que a conformação estrutural de uma proteína ela vai ser mais conservada que a sequência de aminoácidos durante o processo evolutivo. Então, a gente parte da ideia que a gente tem essa conformação estrutural que ela vai se seguir no processo evolutivo, tá? Então, você vai ter várias proteínas que vão manter essa mesma conformação estrutural. E essas pequenas mudanças nessa sequência, elas vão gerar pequenas mudanças sutis na estrutura tridimensional. Então, se você tiver uma mutação pontual, toda essa estrutura não vai mudar, ela vai mudar apenas, talvez, aquele local próximo da sua mutação,
tá? Então, isso é um princípio que a gente tem em relação à modelagem. Então, a conformação global da sua estrutura, ela não vai se mudar, mas ela vai mudar alguma coisa em relação a esses locais que têm mudanças na sequência, tá? Então, se para uma sequência, pelo menos uma estrutura tridimensional estiver resolvida, ou seja, a gente tem essa estrutura tridimensional lá na base do PDB, a gente pode utilizar um método dependente de molde, tá? Então, eu encontrei que tem uma estrutura que tem uma identidade ou similaridade à minha sequência, eu estou buscando, eu vou fazer isso dependente do molde, ou seja, eu vou usar essa estrutura disponível, tá? Se tiver mais estruturas, eu posso usar mais de uma estrutura também. Então, aqui está o exemplo do ser dependente de molde, tá? Então, eu tenho uma estrutura que eu não conheço, mas eu tenho a sequência dela. Eu vou ter o que a gente chama de template ou molde, tá? E aí eu vou fazer o alinhamento dessas sequências e a partir desse alinhamento eu vou construir essa minha estrutura que eu não conheço, tá? Então, isso é o que é ser dependente de molde. Eu preciso de uma estrutura disponível para fazer isso. Obviamente, a gente tem limites nesses métodos de predição em relação a qual método que eu vou utilizar, o que vai ser dependente de molde ou não, tá? Então, a modelagem comparativa, o limite que a gente tem é uma identidade de sequência, ela tem que ser maior ou igual a 30%, tá? Então, se eu tiver uma sequência que eu encontro um molde lá, ou seja, uma estrutura conhecida que tenha identidade maior ou igual a 30%, eu posso usar a modelagem comparativa. Se ela ficar entre 20% e 30%, eu posso usar o threading, e se eu não tiver uma identidade muito grande, ou seja, 0 a 20%, eu vou usar, primeiro de princípios, eu vou usar o ab initio ou o de novo, dependendo aí de qual que tiver disponível para mim. Como que a gente faz isso? A gente utiliza programas para fazer isso, tá? Então, a gente tem um modeler que a gente vai utilizar hoje, tá? O modeler é bem popular, ele é totalmente modelagem comparativa, tá? Então, você precisa de uma estrutura, você precisa alimentar para ele uma estrutura conhecida, tá? Experimentalmente resolvida. Você tem o Swiss Model, que também é modelagem comparativa, é um servidor web que faz isso. O iTacer é threading e de novo, tá? E então você pode utilizar aquelas estruturas que você não encontra uma estrutura, né? Que não tem uma identidade e similaridade grande. O Robeta é de novo. O RaptorX, Mole, Prime são outros que fazem modelagem comparativa, mas eu acredito que eles também fazem threading, eu não tenho 100% de certeza, né? O RaptorX, o Mole e o Prime são pagos, então não são fáceis de uso, não, tá? Luciana, o iTacer, ele é de um cara que veio aqui num congresso falar para a gente e tal, um congresso de bioinformática, e a gente convidou ele para passar 15 dias aqui num programa da CAPES, ele talvez venha depois da pandemia e tal, e ele ficou em segundo pela primeira vez na edição, né? Ele está atrás da turma do Google, ele sempre ganhava. E ele ficou em segundo lugar num concurso chamado CASP, né? Que ele se dedica muito. Que eu acho que eu vou falar então, agora. Assim, pelo menos no segundo a gente consegue pôr ele para falar aqui para vocês. Depois, acho que no segundo semestre ele vai dar uma palestra para nós. Assim, eu acho que vai ser muito legal trazer ele, né? Porque eu acho que o iTacer é fantástico. E o ruim é que a pandemia está atrasando essas coisas todas, né, pra gente, né? Mas eu acho que se ele conseguir vir e dar até um cursinho pra gente, é muito legal. Não, ele estava quase vindo mesmo. Assim, a gente perdeu o grant dele porque não deu para renovar, mas no futuro talvez ele venha. Mas no segundo semestre, acho que ele vai dar pelo menos um seminário para nós sobre o CI-Tester, que parte da sequência primária e consegue fazer a terciária. A gente até está trabalhando com uma proteína dessas que degrada o coronavírus, que pica ele que fez para nós a partir da primária. Né? Legal. Esses programas ali. Ficou boazinha. Isso aí, né? Fofocas para vocês irem conhecendo as pessoas, assim.
Bom, como o Miguel falou, né, a gente tem uma competição chamada CASP, né, a gente não, o pessoal da predição de estrutura, e assim, ela como é uma Copa do Mundo da predição de estrutura, né, então você pode, no final das contas, chegar e falar, não, o meu programa, né, igual aqui, né, esse aqui acho que foi do CASP 11 ou 10, se eu não me engano, né, e aí fala que é o mais acurado algoritmo de predição de estrutura, tá, então nessa competição, eles dão as estruturas, né? Dão a sequência das estruturas e o pessoal faz a predição. Tem níveis, né? De fácil, médio, difícil. E aí eles utilizam programas dele para fazer a predição. Aí depois o pessoal da competição mostra a estrutura experimentalmente resolvida. E aí eles fazem a comparação entre o modelo criado pelos programas e o experimentalmente resolvido, tá? É assim, é de 2 em 2 anos, né? Cada CASP, se eu não me engano. E, obviamente, quem consegue dizer aí qual é o melhor programa para predizer, tá? E isso ajuda, obviamente, a avançar todos os métodos, né? Porque aí você vai ter todos os programas, todos os algoritmos tentando o máximo a ser mais inovador, tá? Então vai ter sempre uma versão nova, sempre alguma coisa mais acurada do que a anterior, tá? E aí a gente chega na parte aí que foi a notícia, né, do ano passado que saiu da inteligência artificial, né, do algoritmo do Google que saiu, eles chamaram de AlphaFold, né, que é da parte DeepMind da Google, que é de inteligência artificial, que criou um algoritmo que, segundo eles, né, resolve esse problema de 50 anos, que é o enovelamento de proteínas, tá? Então, assim, foi a notícia, saiu, isso aqui é um artigo da Nature, né, em 30 de novembro do ano passado, que abalou um pouco a parte da biologia estrutural, né, porque toda vez que acontece alguma coisa nova, assim, a gente fica meio, nossa, o nosso emprego agora, a gente vai ter que aprender isso tudo novo e fazer cada vez coisas melhores, tá? Então, o nome é AlphaFold, a gente não tem mais informações, né, assim, quando vai estar disponível, o que vai, se a gente vai poder utilizar ele, se vai ser pago, se não vai ser, tá? Então, existem programas que são disponíveis, né, free ou open source até, e tem programas que não são pagos. Então, um programa desse estilo, né, que utiliza machine learning, deep learning, essas coisas assim, então ele pode vir a ser pago, não se sabe, tá? E aí, o que ele mostra pra gente, né? O que ele fez de tão interessante que abalou aí ano passado as nossas ideias. Então, aqui a gente tem os CASPs, né? E como que foi resolvido, né? E qual foi o melhor programa na época. Então, o CASP de 2018, o AlphaFold 1, né? Que foi a primeira vez que ele apareceu aí, ele conseguiu resolver ali numa distância de 60, né? Existe a distância entre eles que vai até 100, né? Então, quanto maior a distância em relação a número, mais acurado é a estrutura predita pelo programa, tá? Então, quando chegou no CASP 20, né? Que eu acho que é o CASP 14, deixa eu ver. Isso, CASP 14, né? Em 2020, que é o CASP 14, eles conseguiram aí chegar quase a 90, tirando algumas estruturas foram 90, mas em média foi um pouquinho abaixo dos 90. E aqui tem as estruturas que eles estão mostrando aqui. O experimental vai ser em verde e em azul a gente tem a predição computacional, tá? E essa aqui é a distância, essa GTD, distância global aqui que eles fazem do teste. E aí a gente pode ver que o programa, a partir da sequência, ele conseguiu predizer a estrutura praticamente perfeita dessas duas proteínas aí, tá? Então, você tem aí essa distinção entre eles e foi o que saiu de notícia aí pra gente. Então, ele está mostrando o quanto que é o rendimento do AlphaFold, né? Mas em 2018, o programa do Zhang bateu esse AlphaFold. Ele ficou acima desse laranjinha aí. Exato. Só nesse ano aí que o AlphaFold ganhou dele, ganhou bem, né? Exato, o do CASP 13 o iTasker ganhou, né? E o CASP 14 foi o AlphaFold aí. Aí ele está mostrando a evolução do AlphaFold em relação ao CASP 13 e ao CASP 14.
tá? Obviamente, gente, como a gente ainda não tem o artigo, não saiu o artigo ainda do AlphaFold, a gente não sabe exatamente como que é, né? Tem um esquema lá no site deles, o site deles acho que está nesse slide aqui, né? DeepMind, blá, blá, blá. E lá tem mais ou menos como é a estrutura. Então, eles criam uma rede neural, faz o treinamento, tal, essas coisas bem machine learning que a gente não sabe muito bem de como que é treinado, essas coisas assim, né? Então, a gente tem que esperar sair o artigo, né? Obviamente, muita gente já tá naquela coisa de, mas aí falou que resolveu, não resolveu, e ele resolve para estruturas de uma cadeia só, não é de estruturas de multicadeias e assim por diante. Mas veja assim, é um achado imenso que a gente tem agora, inovativo para essa parte de predição de estrutura computacional e assim, é só esperar chegar, sair aí para ver como que a gente vai conseguir utilizar isso. Assim, é muito interessante, né, em relação a isso. Bom, voltando aqui rapidinho, vamos falar sobre a modelagem comparativa, que daqui a pouco a gente vai começar o nosso tutorial, né? Então, quais são as aplicações da modelagem comparativa, né? Então, aqui tem um slide, isso aqui é um resumo, né, de uma figura. Na verdade, essa figura gigantesca, ela vai mostrando todos os pontos quando a gente tem a porcentagem de identidade da sequência, né? Então, vamos aqui, ó, se a gente tiver de 60% a 100% de identidade, a gente tem que nossa estrutura de modelagem comparativa, ela é comparável com uma resolução média de NMR ou uma resolução baixa de cristalografia. Lembrando que resolução alta de cristalografia é bom, resolução baixa vai ter aquela resolução de 3, né, 2,5, sei lá, 3,5 mais ou menos. É uma resolução baixa de cristalografia. E aí, o que a gente pode fazer com esse tipo de predição, né, de estrutura predita pela modelagem comparativa? A gente pode fazer docking, né, a gente pode fazer dinâmica, a gente pode utilizar essas estruturas, né, com bastante confiabilidade. Não que quando a gente tem de 60 a 30 a gente não pode fazer, pode, mas aí a nossa confiabilidade ela vai diminuir um pouquinho, talvez a gente precise de mais tempo de dinâmica, talvez para fazer, para deixar ali as cadeias laterais terem uma melhor conformação, né, e interação entre elas e assim por diante, tá? Então, de 60 a 30, a gente pode ter uma melhor utilização de mutação, né, de mutação direta e pontual em relação a essas estruturas também, tá? E aí, aqui ele não coloca, mas eu coloquei para vocês que quando a gente tem aqui nesse limiar de 30 aqui, a gente já tem o threading, né, a modelagem comparativa utilizando a modular, essas coisas, ela não é muito recomendada para estruturas com sequências de identidade de sequência menor do que 30%, né? E aí, quando a gente tem mais para baixo aqui, a gente vai ter o ab initio de novo, e aí a gente vai ter outro tipo de estrutura. Então, vai ser uma estrutura que a gente não tem uma confiabilidade muito grande, mas a gente ainda consegue utilizar para, talvez, determinar qual seria um sítio ativo ou coisas desse tipo assim, tá? Então, esses são os tipos de aplicação que a gente tem da modelagem comparativa. Lembrando que a modelagem comparativa é de 30% acima, tá? E quais são os passos da modelagem comparativa que a gente vai fazer no tutorial? Tá? A primeira coisa que a gente faz, a gente identifica os moldes, ou seja, a gente vai pegar a sequência da nossa estrutura que a gente não conhece, que a gente sequenciou, e aí a gente vai procurar na base de dados, no caso vai ser o PDB, se a gente encontra outras estruturas que têm identidade e similaridade com essa nossa sequência. Depois que a gente tem essas estruturas, a gente vai alinhar, né, a sequência que a gente tem da nossa estrutura alvo do nosso molde, né, do nosso template. A gente alinha elas e aí o programa faz isso para a gente. Ela vai criar o modelo a partir desse nosso alinhamento, tá? O alinhamento, gente, é uma das partes mais importantes da modelagem comparativa. A gente tem que ter um alinhamento interessante para ele conseguir construir um modelo interessante também. Tá? E aí, depois que a gente tem o modelo, a gente avalia o modelo. Aqui tem só o Ramachandra aqui, mas a gente tem outras métricas que a gente pode estar olhando. O Ramachandra, obviamente, é o mais básico e é um dos mais interessantes para a gente avaliar, tá? Então, fez o modelo, Ramachandra, tá? E aí a gente vê o modelo, tá ok? Tá, a gente continua. Se não, a gente vai fazer outro modelo, vai fazer um outro alinhamento, talvez, ou a gente vai tentar algumas outras coisas em relação
a configurações do algoritmo, tá? Então, aqui, ó, os erros comuns na modelagem comparativa é exatamente isso. Normalmente, começa sempre com o alinhamento, tá? Então, se a gente pega um template talvez diferente, a gente não vai ter a estrutura do jeito que a gente quer, tá? Então, a gente viu lá, a gente tem a identidade, a similaridade é tanto, mas a gente não pegou exatamente aquele que tem a maior cobertura ou coisa desse tipo. E aí, a gente tem um template incorreto e o nosso modelo vai ser diferente. Ele não vai ficar exatamente do jeito que a gente está pensando que a estrutura é. O alinhamento, né, que eu disse que é muito importante, se a gente tiver um alinhamento errado, a gente vai ter uma estrutura diferente aqui, tá? Então, a gente perde, por exemplo, espaço, ela vai ter um espaço mais para lá e ela não vai bater exatamente como a gente estava esperando, tá? Regiões que não tem template, ou seja, regiões de loop, elas vão ficar regiões gigantescas às vezes, né? Elas não têm template, então o programa ele vai criar, né? Teve uma base de dados que a gente criou de modelagem que elas faziam, as proteínas tinham uns rabos gigantescos, assim, sem nada, uns loops gigantescos, porque não tinha template ali, ou seja, não tinha um molde. Então o programa vai lá e coloca aquilo tudo em loop. Então, ela vai ficar um loop gigantesco lá, tá? Então, a gente precisa dar uma olhada para ver se não tem um template e se essa parte realmente é muito importante ou não, para a gente diminuir, talvez, essa questão dessa região não estar modelada, tá? E assim por diante, tem alguns outros erros aqui em relação à distorção de lugares. Às vezes, a gente precisa de uma minimização das nossas estruturas para melhorar um pouco os nossos ângulos em relação ao que a gente tem do nosso modelo. Bom, o programa mais conhecido para fazer isso, né, modelagem comparativa, é o Modeler, tá? Ele é um programa de linha de comando, você precisa ser instalado no computador. Ele vai ter versão Windows e Unix, né, Linux, então qualquer pessoa que tem, eu acho que, se eu não me engano, acho que até tem por Mac OS, mas eu não trabalho com Mac, então não tenho 100% de certeza se tem, não. Mas eu sei que tem versões para Windows e Linux, tá? Então, para cada passo que a gente passou, né? Esse passo a passo aqui vai ser um script diferente. Os scripts já tem todos lá na página do Modeler, tá? A gente só precisa modificar com a estrutura que a gente quer, tá? Ele tem uma documentação fantástica, então às vezes você só procurar lá no tutorial do Modeler, na página do Modeler, você vai encontrar, tá? Então, recentemente eu tive que fazer uma modelagem e a pessoa pediu para eu manter a distância entre as cisteínas, ou seja, manter elas como ponte de sulfeto, ou seja, não deixar que meu modelo perdesse isso. No Modeler tem isso, então você vai lá, pega aquela parte do código que fala manter as cisteínas, e aí você diz quais são as cisteínas, ela vai manter, tá? Então a documentação é fantástica, tudo que você precisar, você vai procurar e provavelmente você vai encontrar, tá? Alguém já teve esse problema, vai estar lá para você, tá? E ele é bem flexível em relação às etapas. Então, a gente vai fazer o alinhamento pelo Modeler, mas a gente pode fazer o alinhamento fora do Modeler também, tá? E aí, como que o algoritmo ele funciona, né? Ele vai alinhar, a primeira coisa que ele faz, ele vai alinhar a sequência, né? Alinhou a sequência. Ele vai olhar lá no nosso molde essas restrições espaciais, ou seja, a distância entre esses nossos aminoácidos na sequência ali. Então, ele vai tirar isso tudo lá do nosso molde e depois ele vai satisfazer essas restrições espaciais criando um modelo para a gente, tá? Então, isso aqui é basicamente o que o programa faz, né? Ele vai ter um score que a gente vai estar utilizando, você pode utilizar também ciclos de dinâmica do vácuo, tá? Para minimizar a estrutura e assim por diante. Um outro programa disponível é o Swiss Model, tá? O Swiss Model é um servidor web. Ele não precisa ser instalado no computador, mas ele é praticamente automático, tá? Então, você vai chegar ali, jogar sua sequência e vai pedir, ó, Build Model ou Search for Templates, né? Se você for passo a passo, né? Se você colocar Search for Templates, ele vai te mostrar lá todos os templates que ele achou e aí você vai poder escolher para criar seu modelo. Você pode criar seu modelo de cara e ele vai lá, vai pegar, vai falar para você qual o melhor que ele acha de template e vai criar para você, tá? Ele é totalmente automático. Ele cria automático, é bem fácil, né, de fazer, não precisa instalar. Então, ele é uma opção. Obviamente, o Modeler, como você tem um pouco mais flexível, ele talvez seja mais interessante para você estar trabalhando, porque você pode modificar algumas coisas no final.
Ele tem um algoritmo diferente do Modeler, tá? Ele é chamado de corpos rígidos, porque ele pega exatamente a cadeia aqui, a cadeia que seja igual entre o seu template e a sua proteína-alvo, tá? E aí ele vai criar esses corpos rígidos aqui em relação a esse template, vai criar o que é o rígido ali e depois vai colocar as partes flexíveis, né? Que são as estruturas que não tem molde ou as estruturas de loop que você não tem igual à sua sequência do seu template, tá? Bom, aí a gente chega na segunda metodologia, que é o threading, tá? Que é uma metodologia que ela é mais empregada quando existe modelos de baixa identidade, tá? E aí ela vai cobrir regiões diferentes da sequência-alvo, então ela vai quebrar essa sua sequência-alvo em pequenas regiões, procurar essas regiões na base de dados deles, de modelos, ou seja, quebrei esse pedaço, aí isso é uma alfa-hélice, aí ele vai procurar essa alfa-hélice lá e vai construir, tá? Então ele é chamado de thread mais ou menos por causa disso, ele vai depois costurar esse seu modelo, então ele vai quebrar ele em pedaços e aí depois ele vai criar, pesquisando esse modelo em relação a outras coisas que tem na base de dados, e aí ele cria esse modelo. Essas regiões que não tem a sequência, né, que não tem moldes ou coisa disso, ele vai utilizar o ab initio, tá? Então é threading e ab initio no mesmo programa, que é o caso do Itacer, tá? Então, como a gente tinha falado, o Itacer é um dos... Ele vem ganhando, né? Ele vinha ganhando a Casper de tempo em tempo, né? E esse último que ele não ganhou, mas ele consegue aqui, a partir da sua sequência primária, aqui ele consegue resolver fazendo essa quebra na sua sequência, depois costurando esses pedaços aí do alvo, tá? Então, é muito interessante. E aí a gente chega na última, né, parte, que é do sem molde, sem template, né, que é o ab initio. E aí a gente, quando a gente não tem nenhum modelo, ou seja, nenhuma estrutura experimentalmente resolvida, a gente constrói o modelo do zero, tá? Então ele vai pegar aquela sequência primária e ele vai tentar construir aí uma sequência terciária aí, tá? E aí ele baseia em princípios físicos, né? Princípios termodinâmicos, para tentar fazer o enovelamento da sua estrutura, tá? E aí ele faz um enovelamento de forma meio aleatória, né? Uma conformação aleatória, mas ele consegue um alinhamento ali no final, tá? Então, é um pouco mais trabalhoso trabalhar com estruturas ab initio, tá? Porque como ele não tem um modelo, você não tem certeza se ele vai ser exatamente aquilo quando ela está enovelada, tá? E aí a gente tem um programa para isso também, um servidor web grátis, não precisa instalar, que é o Robeta. O Robeta você pode até instalar, né? Você tem uma instalação do Robeta também, mas você tem um servidor web. Tá? Então, ele vai pegar esses fragmentos, vai fazer alguns alinhamentos, e aí ele vai construir a sua estrutura de uma maneira assim. E aí, depois, ele vai fazer ali algumas avaliações termodinâmicas do seu modelo, e aí vai tentar achar uma conformação nativa para ela, tá? E aí ele faz aqui o melhor modelo de acordo com o que ele tem ali, tá? Então, esses são os tipos de programas que a gente tem, que a gente pode estar utilizando, tá? E no final, gente, quando a gente termina, a gente tem o modelo pronto, a gente faz uma validação desse modelo, tá? No tutorial, a gente vai usar o Structure Assessment do Swiss Model, tá? Ele não tem nada a ver com o Swiss Model para construir o modelo, a gente só vai pegar aquele nosso modelo e vai jogar lá. E aí ele vai criar para a gente ali um Ramachandra e outras métricas que ele vai mostrar para a gente, tá? Então, a gente pega daquele nosso modelo, né, e joga aqui e faz esse assessment, que é a validação do modelo, tá? Você tem outros servidores de validação, tá? O que a gente utiliza bastante é o Saves. O Saves, ele utiliza vários outros programas, como o Enhat, o Verify 3D, o Prove, o ProCheck e o ACheck, e aí ele joga tudo para a gente como resultado. Tá? Então, ele cria um Ramachandra também, e aí a gente consegue validar. Através dessas métricas, a gente pode ter uma confiabilidade em relação ao nosso modelo, tá? Aí, no final, a gente fala lá um report. O modelo foi validado com o programa tal, que mostra que 90% dos aminoácidos estão em regiões favoráveis e não tem nada fora do padrão esperado para um modelo computacionalmente resolvido. Bom,
Tem outra coisa, né, que a gente não vai fazer no tutorial, mas às vezes a gente utiliza isso, tá? Que é o refinamento dos modelos, tá? Eu estou mostrando dois servidores aqui, mas eu acredito que tenha mais, né? A gente tem o 3D Refine, que é o Protein Structure Refinement Server. A gente pode jogar lá no nosso PDB e aí ele vai tentar fazer alguns refinamentos, talvez uma minimização, uma dinâmica no vácuo, e aí ele vai tentar ver regiões que não estão muito boas no seu modelo e vai tentar refinar isso, tá? O Yasara também faz isso, né? E aí ele vai tentar melhorar algumas regiões aí em relação aos aminoácidos, clashes ou coisas assim, tá? Vai tentar melhorar a acurácia do seu modelo. Às vezes, dependendo do tipo de modelo que você está fazendo, não é muito interessante ficar mexendo muito no modelo. Você pode perder uma distância importante. Por exemplo, uma tríade catalítica, às vezes você precisa manter a distância entre os elementos da tríade. Então, você fazer muito refinamento, muita minimização, pode deslocar esse distanciamento. Então, o refinamento ele pode ser feito, mas você tem que ter em mente o que você quer do refinamento para não perder, talvez, interações interessantes ali que você tinha, que você buscou, que você manteve do seu original, né? Do seu molde lá, do seu template. Bom, gente, era isso que eu tinha que falar e agora a gente vai partir para a prática, tá? Utilizando o model, eu acredito que vai ser bem tranquilo da gente fazer. Beleza. Como é que a gente faz? Você tem que seguir tutorial ou isso, eu vou seguir o tutorial. Você vai guiando eles assim? Eu vou colocar o tutorial aqui. Deixa eu abrir aqui a janela. Eu vou colocar a minha tela. Deixa eu abaixar isso aqui. Eu já tinha colocado, deixa eu ver aqui e aqui, né? Eu acho, e aqui tá o tutorial. Lá no Pinguim tem o tutorial, gente. Ô, professora, eu só tenho uma pergunta, é meio teórica ainda, pode perguntar. Tipo assim, você pode me explicar? Eu entendi como que a gente faz para ter o modelo, mas se eu tenho a proteína e ela já está toda estruturadinha lá no PDB, por que eu tenho que fazer a modelagem e o que eu estou tentando descobrir a mais? Tá entendendo? É porque é o seguinte... Você tem a proteína de outro organismo lá, não a sua. Exato. Exato. O que acontece quando a gente faz a modelagem, vamos dizer assim, a gente tem, eu acho que o que a gente vai utilizar aqui no nosso tutorial, se eu não me engano, a gente está utilizando uma sequência de equino. E aí você procura na base de dados, vai ter uma sequência de humanos. Então você vai ter uma proteína diferente, a mesma proteína, mas de organismos diferentes. E aí essa proteína vai ter diferenças na sequência, entendeu? Ah, entendi. Beleza, obrigada. Então, assim, isso daí porque a gente conseguiu encontrar, mas vamos dizer que o nosso organismo é totalmente diferente. Aí você vai ter um organismo de planta, por exemplo. A única coisa que está resolvida lá é de planta. Aí você tem que... A estrutura, ela vai ser igual, vai se manter, né? Que a gente parte dessa ideia que a estrutura se mantém, mas a sequência é diferente. Ah, não, beleza, arrasou. Muito obrigada, viu? Mais alguma pergunta, gente? Ó, gente, a gente não vai precisar, vocês não vão precisar baixar o Modeler no computador de vocês, tá? A gente vai utilizar o servidor, tá? A gente vai utilizar a Bioinfo. Mas vocês não precisam. Alguém já está passando aqui o Modeler, né? Realmente essa senha, mas assim, vocês não têm necessidade de colocar no computador de vocês, não. A gente vai fazer pelo servidor, tá bom? Como é que você quer que organize as janelas lá? Porque eles precisam ter o put deles aqui e o seu, né? Exato, eu acho que aí... A gente coloca a nossa janela aqui na metade, deixa eu ver aqui. Se eu colocar aqui meio a meio... Peraí, deixa eu te compartilhar aqui, aí você mostra a sua, como você vai fazer. Não, eu estou só colocando meio a meio aqui, está dando para ver.
O meu eu vou colocar só meio a meio, porque vocês não precisam me ver. Quer dizer, vocês vão estar me vendo, né? E vocês colocam aí. Mas o meu vai ser em cima, colocar, né? Como tá colocando o tutorial, embaixo. Mas vocês precisam me ver. Vocês podem me escutar também. Eu vou seguir o tutorial. Não vou fazer nada fora do tutorial, não. Isso, você pode também mostrar o tutorial e o terminal aí, vou voltar e trocando, assim. Eu coloquei o tutorial aqui em cima, vou colocar um pouquinho mais. Não, tá bom. Aqui. Bom, eu estou conseguindo ler aqui. Eu diminuí a tela do Teams e ficou de um bom tamanho. Eu consigo abrir o meu put aqui do lado direito e vai dar legal. A letra do seu terminal também. E aqui, gente, deixa eu ver. Eu aumentei o terminal aqui, dá para aumentar, né? Aqui, tá bom, bastante. Assim tá bom. Aumenta só um pouquinho, mais uma, aquela que você aumentou ali, ficou legal. Essa aqui. Aí ficou legal, Tá. Então, olha só, gente, esse tutorial. Ver daqui, então. Se todo mundo já chegou lá, tá lá no Pinguim, né? O tutorial, ele é do semestre passado, mas a gente vai utilizar ele, não tem... Eu acho que ele foi até... Eu acho que eu consegui consertar as coisas que tinha que consertar nele. Mas sempre tem algum probleminha. Mas aqui só tem follow. Começa falando sobre o Modeler, né? Qual o programa que a gente vai utilizar. E aí é só uma questão só de técnica, né? Então, esse tutorial... Ele é orientado para usuários do sistema operacional Linux, tá? Como eu disse, existe para Windows e existe para Mac também, mas aí no caso a gente vai estar usando o Linux, então a gente vai estar usando o terminal para fazer ele, tá? O Windows a gente também utiliza o terminal, né? Aí os comandinhos podem ser um pouco diferentes. Mas como ele é bem... a gente tem essa documentação boa dele, vocês vão poder entrar lá no site e procurar para Windows, aí deve ter lá quais comandos que você utiliza para o Windows, tá? Então, olha só, gente, a primeira coisa, eu vou aumentar aqui, porque a gente vai utilizar primeiro só isso aqui. A primeira coisa que a gente tem, né, que a gente falou, é identificar a nossa sequência. Então, vamos dizer, a gente tem essa sequência aqui, que é uma NS5B, da protease da hepatite C, tá? Se eu não me engano, essa aqui é de equino, tá? E aí a gente vai procurar ela na base de dados, tá? Então, a gente tem a nossa sequência, que a gente quer modelar, ela não tem modelada, ela não tem essa estrutura com essa sequência na nossa base de dados. Então, a gente vai modelar ela. Então, a gente vai primeiro procurar quais são as outras sequências, né? Qual o nosso molde, qual o nosso template que existe lá na nossa base de dados, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é a identificação desse molde, tá? Então, a gente vai lá no BLAST. No caso, a gente vai fazer um BLAST P, que é o Protein BLAST, e a gente vai pegar essa sequência aqui, copiar essa sequência aqui e procurar lá, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Se eu clicar aqui, eu saio do tutorial, né? Deixa eu abrir ele Vou abrir ele na outra página aqui. Tá, então abri aqui o Blast. Nesse caso aí, vocês vão abrir um navegador na outra metade da tela, né? Meia tela aqui e meia tela lá. Aí vocês colocam Blast lá no Google, vocês vão para lá, vocês sabem, né? Aí você vai no Protein Blast, né? Isso, Protein Blast. Então a gente vai aqui, ó. Aquela sequência Protein do tutorial. Blast. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar essa nossa sequência, tá? Não precisa... A gente só vai precisar só das letrinhas, tá? Então a gente dá um Ctrl+C aqui nas letrinhas e Ctrl+V aqui. Só que a ideia é procurar na base de dados de estruturas, né, do PDB, Exato. Né? Então, ó, depois que a gente copiou aqui, ó, a gente tem aqui, ó, database. Esse database aqui, ó, a gente vai procurar em estrutura, que é o Protein Data Bank, Proteins, PDB. Então, a gente tem que mudar ali, tá? Então, copia a nossa sequência, joga ali, e aí a gente muda aqui, ó, database, o Protein Data Bank.
Não precisa fazer mais nada. E a gente... Você fez ontem? Isso pode mudar no tutorial, né? Achar uma proteína melhor aí agora, hoje. Pode ser. Quem sabe não apareceu outra. Eu não cheguei a fazer ele ontem, não. Vamos lá. Ver. E a gente cria Blast. E a gente clica no Blast e ele vai pensar um pouquinho aí. Eu espero que não tenha, né? Porque senão a gente vai ter que passar lá pro servidor. No servidor só tá a outra. www.get. Não tem problema. Pensar um pouquinho. Muito bem. Tudo certo por aí, meninos? Estão conseguindo abrir o nosso amiguinho Blast, o tutorial, pôr a sequência lá, mudar a database e apertar Blast. Tá carregando o Blast aqui. Tá, né? Aqui já chegou, ó. Não, aquilo era o tutorial, né? Assim, eu acredito que às vezes esses servidores dão o ruim de trabalhar às vezes com servidor é isso, né? Pô, acabou de chegar aqui pra mim. A minha ainda tá lendo aí. Qual que é o identificador da melhora lá que deu para você? Geralmente é 3, 4BF. Isso, olhando aqui no tutorial vai ser a 3GSZ. É isso. Isso que deu na minha. Essa mesmo. Uhum. Deu igual, né? Ninguém cristalizou nada desde então. Qual que é essa enzima mesmo? A NS5B da hepatite C. Deu diferente tem aí, alguém? Que deu diferente. Qual que deu? Tem certeza? Como é que chama a sua? Tem certeza que você procurou limitado ao PDB, né? Porque se você não colocar em PDB, vai vir... Procurou, né? Mas tá escrito aqui, ó. O maior de todos é... Mas ele deu só 60% de identidade. Ele tá Structure não, of assim... Genotype 2B HCV Polimerase. Mas qual é o número? Esse número aqui no finalzinho? A session? 60%? 3GS... Então é a mesma. É essa aí. Beleza. Então tá. É a mesma. Mas vocês vão ver que são todas muito parecidas, né? Essa aqui, obviamente, tem 59,79% de identidade, mas a de baixo tem 59,43%, tá? Então não é exatamente a grande diferença. Mas, obviamente, essa daqui com a cobertura de 99%, ou seja, ela tá pegando toda a sua sequência, né? Praticamente, então ela realmente é muito boa, né? O velho de todas elas também baixo também. Então a gente tem que sempre estar olhando isso. Eu acho que o meu Blast morreu, né? Vou esperar mais um pouco, senão a gente vai embora, porque assim, isso aqui é mais em relação ao tutorial, a gente já tem esses arquivos, né? Então a gente não precisa baixar. Essa proteína já está lá mesmo, né? Baixada, então vamos seguir aí. Vamos acreditar no Blast dos meninos. Se alguém já deu Blast e realmente deu essa, então tá ótimo. Então, gente, ó, voltando aqui no tutorial. Então, a gente colou a nossa sequência, mudou aqui para Protein Data Bank, para a gente olhar o PDB. Aí ele deu aqui, ó, para a gente os hits, né? E aí ele deu aqui para a gente o top 75. Vocês vão ver isso aqui, ó, quando ele mostra essa figura aqui, com essas linhas vermelhas, elas estão mostrando a cobertura, tá? Então, essa aqui seria a minha sequência que eu estou pesquisando, que tem aqui mais de 500 aminoácidos ali, tá? E aí a cobertura dela é praticamente ela todinha. Isso é muito interessante, tá? Às vezes a gente tem umas estruturas que têm identidade muito alta, mas a cobertura é 20%. Ou seja, ela só tá pegando ali um pedaço da sua sequência, tá? Aqui ele tá pegando a sequência inteira. Então, a gente tem aqui por volta de 60% de identidade, uma cobertura de 99%, ou seja, está pegando a nossa proteína toda, tá? Então, a gente vai pegar essa estrutura, tá? A gente já sabe qual é o nome dela,
né? Se a gente olhar aqui, ó, se a gente clicar na estrutura em si, né, no linkzinho, deixa eu ver se o meu Blast não vai. E aí ele mostra para vocês os que ele fez aqui, né? O que está diferindo, o que está igual e o que difere na sua proteína, tá? Então ele mostra aqui no alinhamento. Esse aqui é o de cima, é sempre o que você pesquisou, e o de baixo é a que tem lá no PDB, tá? Então é uma polimerase da hepatite C, como a gente estava esperando, e a gente conseguiu fazer isso. E a gente já sabe qual é a estrutura. Sabendo qual é a estrutura, a gente vai lá no PDB, no Protein Data Bank, e procura ela, tá? Então, professora, rapidão. Oi, pode falar. Quando o gráfico ele tá todo vermelho, igual o nosso tá, essa distribution que você abriu agora, isso significa que tá uma boa cobertura? Exato, isso aqui. Tá. Na verdade, ele mostra aqui também, né? Carry cover, que é isso. Isso aqui é só graficamente te mostrando. Então, poderia ter, por exemplo, aqui não tá mais vermelho, tá branco. E aí você não tem essa cobertura toda, tá? Beleza, obrigada. Tá? O que pode acontecer, e que acontece, às vezes a gente não presta muito bem atenção, é que a gente não tem a cobertura inteira. Vamos dizer, 50% da cobertura só vai pegar 50% da minha sequência. Então, eu vou ter 50% da minha proteína com um molde, a outra 50% eu não vou ter. E aí eu vou perder um pouco ali, vou ter uma estrutura que não é totalmente igual ao que eu queria, tá? E aí o meu modelo pode ficar um pouquinho ruim em relação a isso. O que a gente pode fazer quando isso acontece? Tentar ver se alguma outra estrutura ela tem uma cobertura no pedaço que ela não tinha. Aí a gente junta várias estruturas para tentar cobrir toda a minha sequência, tá? É um pouco mais complicado, mas é possível de fazer, né? A gente cria praticamente uma estrutura quimera, né? Utilizando vários pedaços de estrutura. Bom, aí a gente achou a proteína, que é a 3GSZ, a gente vai lá no PDB, vou mudar aqui. Aí eu digito 3GSZ. E aqui a gente tem ela no PDB, tá? Então é uma estrutura, é uma boa estrutura, né? Tem uma resolução de 1.9, então tem uma resolução muito boa da cristalografia, né? Foi cristalografia de raio-x, tem outros fatores aqui, né? E aí você tem aqui o organismo, é um organismo, qual foi o tipo de expressão que foi feito, tem o artigo, né? Tudo aquilo que a gente tinha falado antes, né? Na aula anterior sobre ele. Aí o que a gente vai fazer? A gente não precisa fazer isso aqui porque ela já está lá no servidor, mas eu estou te mostrando o passo a passo que você faria se você fosse fazer uma sua própria proteína. Você vai em Downloads, Files, e vai fazer o download dessa estrutura no formato PDB, tá? Então, você vai lá, baixa ela no formato PDB. Eu vou baixar e eu não consigo abrir aqui. Aqui vai abrir outro programa, que era só abrir com PyMol. Vou puxar aqui um pouquinho. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Deixa eu abrir o PyMol rapidinho aqui pra gente. PyMol. Então, ela tá aqui, tá? Essa aqui é a nossa estrutura. Vocês vão ver que ela vai ter uma cadeia B e uma cadeia A. Então, essa é a A, essa aqui é a B, tá? Vocês podem ver que ela foi cristalografada com um dímero, elas são iguais. E a gente só vai utilizar a A, mas a gente vai fazer nada aqui no PyMol, tá? Só tô abrindo aqui só para vocês verem a nossa estruturinha aqui, como que ela é, tá? Então, a gente já tem o nosso molde, né? O nosso template. Então, a gente precisa colocar ele na mesma pasta, só que a gente já tem isso lá no servidor. Então, o passo é de baixar, né? Seguindo o tutorial. Deixa eu voltar aqui no tutorial. Vou só fechar um pouquinho aqui, para não ficar muito em cima da... Voltando aqui o tutorial, a gente baixou a nossa estrutura. E aí, a gente coloca tudo na mesma pasta, tá? E aí, a gente vai ter isso mais os scripts. Para isso, a gente já fez para vocês, e aí a gente vai lá para acessar o servidor no terminal de vocês, tá? Como vocês já conhecem aí. Deixa eu só subir aqui.
a gente vai fazer um SSH, o servidor, e o FMG, arroba bioinfo.icb. E aí vocês vão utilizar a senha. A senha qual? É a Tax Carrara, não é isso? Não. Eu sempre esqueço. Miguel. Ali é Tax Carrara. É Tax Carrara, né? Só queria Tax Carrara. Eu escrevi errado mesmo. É no plural, são 2 táxis, né? Isso. Bom, então aí a gente acessou o servidor, tá? E aí o que a gente vai fazer no servidor? Gente, a gente vai copiar, né? Desculpa, a gente vai primeiro entrar na pasta de vocês, tá? Tem o nome de vocês aí, cada um tem sua pasta. Se a pessoa não tiver uma pasta, você vai criar a pasta. No caso, você já tem a pasta. Então, vocês vão entrar na pasta de vocês, tá? Deixa eu criar uma pasta para mim que eu acabei apagando ontem. Então, ó, eu vou entrar na minha pasta, cd L Santos. Aí vocês entram na pasta de vocês, tá? Vocês vão ver que não vai ter nada na minha pasta, mas na pasta de vocês vai ter. E aí a gente vai copiar, desculpa, a gente vai criar uma pasta aqui dentro chamada Modeler Prática. Então, a gente vai criar aqui dentro da nossa pasta, uma pasta chamada Modeler Prática, tá? Ela lá. Vamos entrar nessa pasta. Não tem nada lá. E a gente vai copiar. A gente vai copiar o conteúdo que tem numa pasta que tem tudo que a gente precisa. Então, ó, eu CP... não tô conseguindo entrar com a senha Carrara, Taxis Carrara. É Tax Carrara. Carrara Tax é do outro. Não tá dando. Só tá dando acesso negado. Pra mim tá dando também. Tenta escrever num lugar e aí ver se vocês estão colocando certo. O problema para mim quando eu escrevo errado. Após criar a pasta Modeler Prática, é para entrar na pasta? Isso. Às vezes o problema é que esse SSH também não é para todos os computadores, né? O Windows acho que é diferente o jeito de entrar. Eu estou entrando pelo Linux, né? Eu consegui entrar. Agora eu não estou conseguindo, mas eu acredito que eu esteja escrevendo errado. Esse também não está caps lock, né? Ó, também não estou conseguindo entrar. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Caps lock. Eu ainda não consegui entrar nesse servidor, não. Porque quando eu copio lá esse link SSH, bio não sei o que lá, eu não consigo. Mano, é porque o seu é Windows, não é? Aí eu tenho que colocar o quê? Não, é diferente. Ele explicou nas primeiras aulas o negócio que o Matheus botou. Olha, BioFMG. Esse negócio de SSH... Não, eu tenho que entrar onde? No put? É isso? Sei, o meu é Mac. Mas eu tenho que botar isso. Tipo, como o Miguelito entra, ele bota esse trem que o Matheus botou. Não, mas Não, Joana, a primeira mas coisa que eu quero saber é aonde que eu tenho que entrar. Você abre o put. É no put, né? Isso. Aí onde tá host name no put, você põe esse SSH. É assim mesmo. Eu só queria saber isso. Se eu tinha que entrar, era no Isso. put. Tá, João? Obrigada.
É porque ela não tá entrando pelo boot, mas o SSH ele vai ali no hostname mesmo. Do jeito que tá lá. É porque eu tô entrando aqui pelo Linux, né? Conseguiu agora? Bom, deixa eu só entrar aqui. Eu vou tentar agora pelo boot. Muito bem. Então, startou aqui, estou aqui no telefone. O que aconteceu aí? Ela não conseguiu entrar pelo put? Porque o pessoal tá entrando, porque eu tô usando o Linux, né? E tem gente entrando pelo put, né? Eu acho que deu confusão. Nessa altura do campeonato eles lembram, né? Pega o put, coloca o login BioFMG, a senha, dá um LS e aí fica igual a você. Eu tô esperando. Conseguiu aí? Quem não tava conseguindo? É porque trava um pouco na hora de ligar o microfone. Eu consegui, sim. Conseguiu? Beleza. Então vamos continuar. Então, ó, você vai entrar na sua pasta, né? Deixa eu fazer aqui de novo. Só pra gente... Tá? Você vai entrar no LS aqui. Você vai entrar na sua pasta. Eu vou entrar aqui na minha. Aí a gente vai criar uma pasta dentro da pasta, né? mkdir, aí chamado modeler prática, tá? Dá Enter. O meu já criei, então tudo bem. Aí eu entro nessa pasta, cd, modeler prática. Só limpar aqui para não ficar, né? Você vai ver que não tem nada na pasta. E aí eu vou copiar o conteúdo dessa pasta aqui que tem um endereço para vocês aqui, ó. cp, vou colocar aqui. A partir do CP, tá? Acho que é melhor você digitar com eles aí para eles te seguirem. Tá, então vou digitar. CP, que é o copiar, barra home, barra treinamento, barra modeler prática, barra asterisco, espaço. Tá? Então, estou pegando todo o conteúdo da pasta modeler prática para cá. O ponto quer dizer o quê? Para cá, né? Aí eu dou Enter. E aí, se a gente der LS, a gente vai ter todo o conteúdo que a gente precisa. Olha só. Aqui tem a nossa estrutura, que a gente baixou lá no PDB, tá? A 3GSZ, que a gente olhou lá no Blast, viu que ela tem uma entidade de 60%. E a gente colocou, vai utilizá-la como o nosso molde, tá? E aí a gente tem esses .py aqui, que são os scripts py que a gente precisa para rodar o modeling, tá? E aí a gente tem esse model ali aí, que é o nosso próximo passo, que é o nosso alinhamento, tá? Então vamos lá. Agora a gente já tem um diretório que a gente vai poder rodar o modeler, tá? Aqui já com todo o conteúdo que a gente precisa. E aí a gente vai para o segundo passo, que é o alinhamento entre o alvo e o molde, tá? Então a gente precisa de 3 arquivos. Deixa eu aumentar aqui para ficar esse aqui. A gente precisa de 3 arquivos, tá? A nossa sequência alvo, só que essa sequência alvo ela tem que estar nesse formato, PIR, tá? O que é o formato PIR? É esse formato que aparece aqui pra gente, tá? Que aí vai ter esse cabeçalho, vai ter toda a nossa sequência com o finalzinho aqui com o asterisco que está dizendo que acabou a nossa sequência, não tem outra coisa ali. Se eu tivesse uma outra cadeia, eu precisaria colocar uma barra, que aí coloca outra sequência embaixo, tá? Mas a gente só vai pegar a cadeia A, então ela acaba aqui, o asterisco aqui e pronto, tá? Então esse é o nosso, a nossa sequência alvo no formato que a gente precisa, tá? Gente, caso vocês tenham outra sequência e quer fazer
uma outra modelagem, vocês vão fazer o seguinte, vai deixar o cabeçalho e vai copiar só a sequência e colocar aqui no lugar, tá? Porque ele precisa desse cabeçalho aqui, tá? Com esse número certinho de pontos, né? 2 pontos e blá, 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 tá? A gente pode olhar essa sequência aqui que tem na nossa pasta utilizando o more, tá? More, model.ali, a gente vai ver exatamente a sequência do modo que a gente precisa, tá? Então, ela tá aqui direitinho. O outro arquivo que a gente precisa é o nosso arquivo PDB, que já tá aqui no nosso, né, da nossa estrutura molde, que a gente já viu que tá lá na pasta, que é o 3GSZ, tá? Eu já coloquei para vocês na pasta, para vocês não precisarem colocar ela lá. E aí, o que agora vocês vão precisar, né? O terceiro arquivo que a gente precisa é um script na linguagem Python para fazer o alinhamento. Esse alinhamento é feito pelo Modeler, tá? E aí, esse script Python ele já está prontinho para a gente. E aí, eu vou falar para vocês o que tem aqui. Primeira coisa no script Python, ele pede para chamar o Modeler. Então, from Modeler, import asterístico, ou seja, vai trazer tudo no Modeler, tá? E aí, a gente tem algumas variáveis de environment, né, que é do ambiente dele, né, para o Modeler, específico do Modeler, e a gente vai pedir para chamar a parte do algoritmo de alinhamento, tá? Que é um alinhamento aqui. Aí, o que a gente precisa mudar? A gente precisa dizer para ele o que a gente quer alinhar, tá? Então, a gente vai pegar falar para a gente olhar o arquivo da nossa estrutura cristalográfica, que é a 3GSZ, tá? E aí, para olhar a cadeia A, tá? Começa na A e termina na A. Ou seja, só olha a cadeia A. Não precisa olhar nenhuma outra cadeia, a não ser A. Começa na A, termina na A, tá? E aí a gente vai pedir para alinhar ela de novo com o nosso modelo. Isso aqui utilizando o nosso arquivo model.ali, tá? Gente, se eu mudar o nome das coisas, se eu estiver pegando uma outra estrutura, eu vou ter que mudar exatamente o nome da estrutura aqui, tá? Se eu mudar o nome do meu arquivo de alinhamento, eu tenho que mudar o nome do arquivo de alinhamento aqui também, tá? Então, aqui já está bem em negrito para mostrar o que você precisa mudar caso você mude o seu PDB, tá? Então, você vai mudar aqui. E aí, ele vai escrever para a gente 2 arquivos, tá? Esse model.ali, o nosso alinhamento no formato PIR também, e o model.pap, que é um formato PAP que eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui já tá. Então, como que a gente vai fazer, vai rodar esse arquivo? Deixa eu limpar aqui. A gente vai escrever Python, tá? A gente vai chamar o Python, e vamos escrever o nome do script em Python, que é o align 2D.py, tá? Escreveu Python align 2D.py e a gente vai dar Enter. E aí ele vai pensar um pouquinho, tá? E aí ele vai começar a mostrar o alinhamento que ele está fazendo aí pra gente. Eu coloquei aqui no tutorial para vocês que você também pode chamar o alinhamento utilizando o Modeler direto, não Python apenas, tá? Então, você pode colocar chamando o Modeler, que é o mod 9.25, que acho que é uma das... Eu acho que já saiu um Modeler novo, então acho que está no ponto 26. Align 2D.py. É a maneira de chamar utilizando o Modeler, tá? Vai mudar só a versão aqui, dependendo da versão. Mas chamando Python também funciona. E aí ele está rodando aqui, esperando a gente, esperando os resultados aí sair. Isso rodando no servidor. Tá todo mundo acompanhando? Todo mundo chegou nesse pedaço aí? Professor, eu perdi. Meu Onde é que você... travou aqui, eu tive que abrir tudo de novo. Uhum. Eu copiei as coisas e tô dentro da Modeler. Isso, você copiou, tá dentro dela, tem todos os arquivos lá, né? Deixa eu subir. Sim. Tá todos os arquivos. Então é só rodar. Agora né? é só rodar. Aí você vai colocar o Python align 2D.py e dá Enter. Eu fui falando só para mostrar para vocês o que vocês estão fazendo, mas o comando é só isso mesmo. Tá rodando.
Tem umas 12 pessoas rodando aqui. Acho que tem mais gente na sala do que rodando, mas deixa eu ver aqui. Às vezes a pessoa gosta só de ver. Não, tem eu, que tem que descontar eu também aqui. 16. Acho que tem 4 pessoas que hoje já rodaram ou ainda não estão rodando. Pode ser que já rodou também. Às vezes eu fui antes. Não, é só uma pessoa que não está rodando agora. O meu tá dando erro. Né? O que tá dando erro aí? Alguém falou junto, teve 2 pessoas falando aí, eu perdi. O seu tá dando erro, você colocou a line. Não copia e cola, não, escreve lá Python, né? Olha só, o cifrão não entra não, tá? Só entra a partir do Python. Cifrão só para dizer que é linha de comando. Sim, mas o meu não tá dando. Tem que dar. Escreve só Python aí, dá Enter, vê se ele fala alguma coisa para você. Depois você fala Python espaço align 2d.py. A ideia de escrever só Python é muito ruim, porque ele entra dentro do Python, eu nem sei como é que quita o Python aqui. Pois é, o meu aconteceu isso, eu tô tentando eu acho que para sair do Python... Parênteses, fecha parênteses, é isso? Não, eu acho dá Ctrl+C, sai dele. Não, nem Ctrl+C sai. Ctrl+C não sai, não. Quit. Dá quit. Não, quit... quit e parênteses, abre e fecha parênteses. Quit, abre parênteses, fecha parênteses. Não precisa ter nada dentro do parênteses. Esses programas com environment precisam desses parênteses. Escreve Q-U-I-T, abre parênteses, fecha parênteses, que ele sai. Aí depois você dá Python espaço align 2d.py, igual tá no tutorial. Saiu. Às vezes é só a questão da gente escrever talvez errado, né? Vê se você tá na sua pasta, né? Dá um ls aí, vê se tá na pasta direitinho. Não, acho que ela tava. Agora os Python estão rodando aí. Eu só perdi uma coisa no meio aí. O meu tá rodando também. E esse troço, a gente mandou ele fazer o quê? Porque foi só colocou Python e botou o nome do programa, né? Exato, arquivo, sei lá. A gente fala o primeiro script de Python. Esse primeiro script é para alinhar as sequências, para ele poder saber como que ele vai fazer o modelo tridimensional com base num alinhamento das sequências primárias, né? Exato. Aí Lembra ele tá aqui, alinhando tudo que tá na pasta. Que é não, ele está alinhando a sua sequência com o PDB que a gente pegou. Pois é, mas é porque a gente não colocou nenhuma dessas informações no... Mas o seu arquivo PDB já tem uma sequência. Dentro dele. Entendi. Aí então... quando você dá o arquivo PDB, ele fala assim, eu tenho a sua sequência e tenho a sequência que tem lá no PDB. E aí ele vai e alinha as duas, entendeu? Então ele pega automaticamente, né? Exato. O que é PDB, automaticamente. Luciana, se você quiser dar um less no arquivo PDB aí para mostrar as partes dele, eu estou olhando aqui os Python, por enquanto eles estão com um processador cada um, por enquanto está tudo rodando ainda. Engraçado, né? Porque eu acho que já deveria ter terminado, né? Como que eu tô rodando Python dentro do terminal? Eu tenho o programa aí abaixado? Como é que funciona isso? O Python que você está rodando é do servidor. O servidor está instalado. Python, inclusive, é uma linguagem, né? Você roda os scriptzinhos. Aquele align 2d.py é um programa Python que você roda na linguagem Python. Tem muita gente que programa com Perl ainda, a maioria programa com Python, mas podia ser um Java, né? Python é a linguagem, mas é que a gente já instalou esses programas todos no servidor
Aqui, deixa eu te... em relação à sequência, aqui, ó, isso aqui é o nosso arquivo PDB, certo? Aí aqui no nosso arquivo PDB tem todas essas informações, esses remarks aqui, que só está dizendo sobre como que foi feito, o artigo, blá, 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 e aí a gente vai passando. Chegando um pouquinho mais aqui embaixo, a gente começa a falar sobre a sequência. Aqui, ó o sec-res aqui. Então, essa é a sequência. Então, lá no seu arquivo PDB tem. O que o modeler ele vai direto aqui, ó. Começa no A, termina no A. Então, você vai pegar isso aqui, tá? Então, é isso que ele pega lá direto lá do seu PDB, tá? Por isso que você só precisa do PDB, você não precisa da sequência. Se você tivesse feito um alinhamento por fora, aí você precisaria ter já o seu alinhamento pronto do formato PIR, que o modeler lê, tá? Não sei onde é que tá meu terminal, ó, tá aqui. Terminou, meu terminou. O seu terminou, falta 3 só. Ele demora 7 minutos. Tem o último aqui tá com 4:43. Vai terminar mais um agora. Ele demora 7 e... Eu acho que o último 7 minutos e 15. Que eu demorei mais conseguir entrar. O seu falta 4 minutos para terminar. Dá tempo da gente dar uma conversa aqui, começar o outro, porque depois vai demorar só um pouquinho para fazer os modelos, mas os modelos eu acredito que são mais rápidos. Não demora tanto, não. Então, pode falar. Essa parte, quando eu puxo Python, o comando Python é para ler o align.py? Exato. Tá. Toda vez que você utiliza um programa por linha de comando, você precisa chamar ele, tá? Então, o arquivo, quando a gente chama Python assim, ó, só o Python, entrar no Python. Isso aqui é Python. Eu poderia estar começando a chamar os comandos Python aqui, ou seja, digitar tudo que está aparecendo ali. Mas como a gente tem um script, ele vai no script e resolve todas aquelas linhas do script para a gente. Tá? Agora aquele script, ele está comandando o modeler, né? Do jeito que você quer. Ele está fazendo o modeler fazer algumas coisas, né? Então, o script, ele fala os parâmetros que você quer, quem que você quer rodar, tarará, mas ele chama o modeler está instalado. Exato. Você pode chamar também, né? Igual que eu falei, você pode pegar o 9. Eu acredito que a gente está com 24, não, deixa eu ver. 23. Mod 9, né? Mod 9, vamos ver, 22, não sei qual é que tem aí. Eu acho que ele tem ele responde a modeler, eu acho que deve ter um alias aí. Não sei se é mod 9. É modeler, é mod 925. 925, não sei. E aí você chama o modeler, tá? Olha como é a chamada do modeler. Mod 9.25 e aí o script. Então, você poderia chamar dessa maneira. Em vez de chamar o Python para chamar o modeler. Você chama o modeler, mas o script é o mesmo, tá? O script tem todas as variáveis do modeler que você precisa. Beleza, obrigada. Menos de 2 minutinhos para ela acabar. Beleza, então você já preparando agora a gente vai falar aqui os arquivos, né? Quais foram a minha saída. A saída de vocês foi o model, né? Esses model aqui, model -3GSZ ali e model 3GSZ PAP, tá? O que a gente vai usar mesmo, gente, é o ali. Vou dar uma hora aqui. 3 e esse aqui é o nosso alinhamento, tá? Então, ele vai ter, ó, a estrutura, a sequência que eu tenho do meu PDB primeiro e depois vai vir a sequência do meu modelo, já alinhado, tá? A gente não tá vendo nenhuma diferença entre uma e outra, acho que aqui fica até mais fácil da gente ver, né? Que fica maior. Mas vocês vão notar que tem uns gapzinhos aqui. Isso aqui é o nosso alinhamento, tá? Ele alinhou e viu que naquele lugar ali ele não tem a mesma estrutura, os mesmos os aminoácidos faltantes ali. Então, ele tem esses gaps. Vai ter um gapzinho aqui em relação à sua estrutura para a estrutura que a gente tem do PDB. Lembrando que elas não são
100% iguais, né? Você tem uma identidade de 60% aí, você vai ter uma grande identidade entre elas, mas elas não são iguais, tá? Então pode acontecer que não tenha aminoácidos. Então, os aminoácidos que não tem, a gente coloca gap, mas alinha os pedaços que tem, tá? Então, esse aqui é o arquivo que a gente vai estar usando, o alinhamento. E aí, o outro arquivo que é o chamado de .pap, que a gente criou também, ele vai mostrar a conservação que a gente tem entre eles, tá? Então, olha só, ele coloca em cima a sequência do PDB e a sequência do da nossa estrutura que a gente está procurando. E aí vocês vão ver que tem uns asteriscos aqui que mostram que conserva, ou seja, é igual de uma estrutura para a outra, tá? Então, ele só vai mostrar aqui para a gente, ó, a primeira aminoácido é igual, o segundo não é, o terceiro é, e assim por diante. Então, ele está mostrando aqui onde é que está conservando eles, tá? E aí, deixa eu ver onde é que tá aquele pedacinho aqui, ó, o gapzinho aqui, tem um gapzinho aqui, ou seja, não tem um aminoácido ali, mas o outro pedaço bate direitinho aqui, ó, o GDI, ó, GDI tá batendo aqui, Y também, esses dois aqui não, mas aí ele mantém isso, ele faz um alinhamento pra gente dessa maneira, que os outros gapzinhos aqui, tá, em relação, mas ele vê que tá batendo o resto das sequências aqui, então foi um bom alinhamento, tá bom? Então esses são os dois arquivos que ele gera, mas a gente vai precisar do ali. E aí a gente vai para a terceira parte aí, que é a nossa construção do modelo, tá? Então a gente já tem o alinhamento e agora a gente vai construir o modelo. Então a gente vai precisar de um outro script Python, tá? Então a gente precisa do módulo ali que a gente fez na etapa anterior, o nosso arquivo PDB e o script GenModel, que é o arquivo, que é o script Python que vai gerar o nosso modelo, tá? Então ele vai ter aqui, ó, coisas do modeler, né? From modeler, automóvel, vai automodel import, ele vai importar as bibliotecas do modeler, e aí vamos ver o que a gente precisa para criar o nosso modelo. Tem uma coisa interessante aqui, ó, env hat atm quer dizer o seguinte, tá escrito false, ou seja, eu não vou copiar nenhuma coisa que seja ligante ali no meio, ou seja, heteroátomo. Ligante, essas coisas eu não vou fazer, não vou copiar para o meu modelo, tá? Eu posso copiar do meu modelo? Posso, colocando true aqui e mostrando lá na minha sequência que eu tenho um ligante que eu quero manter, tá? Normalmente a gente coloca pontos no final da sequência, que aí ele consegue pegar o que é heteroátomo, tá? Um ligante ou um íon, o que for que a gente quer levar junto, a gente coloca esses pontinhos na minha sequência e ele puxa. No caso, a gente não vai fazer isso, tá? Então, a gente só vai pegar só a proteína. Não vai pegar água, não vai pegar nada. Então, a gente coloca false aqui, tá? Se vocês quiserem fazer alguma coisa que tenha ligante, lá no Modeler tem um tutorial para ligante, que é só mudar algumas coisinhas aqui básicas, tá? Não é nada muito gigantesco, não. E aí, a gente vai pegar, né? E aqui, se a gente tiver que mudar, a gente precisa mudar aqui. O alinhamento, o arquivo de alinhamento, que a gente já sabe que é o model 3gsz.ali, tá? E aí a gente sabe que o nosso modelo, o nosso template, o nosso molde, desculpa, é o 3gsz, então tá aqui, ó, o template, né? Codes of templates, que ele tá dizendo que pode ser mais de um, mas a gente só tem um, tá? E a sequência, onde é que eu quero que é o meu modelo, é esse aqui, a sequência model, que eu tinha colocado o nome lá. E aí ele vai fazer o assessment pro dope, e outra forma de score, tá? Mas a gente vai usar apenas o dope. E aí começa no 1 e termina no 10, tá? Então ele vai criar 10 modelos, tá? Primeiro modelo a 10 modelos. Gente, 10 modelos é muito pouco, tá? Normalmente a gente faz por volta de 100, 150 modelos e depois a gente avalia, tá? O modeler, ele não utilizando o seed, ele é determinístico, tá? Então ele vai fazer ali pra gente modelos, mas obviamente a gente tem que fazer exhaustiveness nele ali, colocando mais coisas ainda, tá? Então 10 modelos é pouco, a gente só vai fazer isso aí pra gente ter um tempo, né, e resolver os nossos modelos, mas normalmente a gente coloca mais, tá? Então beleza, ele vai fazer aqui do homology model e vai fazer pra gente 10 modelos. Então vamos rodar aqui o nosso script. Python genmodel.py
Ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Sinal de maior é o E, né? Esse E comercial aqui. Coloca um type t em model.log. Olha só, gente, para rodar só precisa só do Python, tá? O que eu estou colocando aqui depois é para ele jogar para a gente num arquivo log esse resultado que for aparecendo na tela, tá? Então é só uma maneira da gente ter guardado as informações que vão sair, que vão aparecer na tela, tá? Não é necessário, mas para a gente depois precisar de alguma coisa, de um resumo em relação aos nossos modelos, a gente precisa desse log. A gente dá Enter, e aí ele vai começar a fazer os modelos para a gente. Os 10 modelos que a gente pediu. Todo mundo já chegou aí? Todo mundo conseguiu? Tá rodando? Tá aparecendo isso aqui para vocês? Então, eu coloquei, digitei direitinho, mas ele não tá aparecendo isso. Ele mostrou, foi a outra linha de comando embaixo. Dá um ls na sua pasta. Tá aparecendo alguma coisa em relação, escrito assim, model, ponto, p. Tá aparecendo alguma coisa desse tipo assim, ó, model. Não. Não? Não. Eu vou digitar para ver se vai. O ruim é que aparece muito rápido, eu não sei qual. Já deve estar no modelo 2 ou 3 aqui. Teve uma pessoa que foi na frente sozinha no tutorial e já disparou, né? Ele já está rodando há 6 minutos e meio. Então, não sei se ele vai demorar uns 10 minutos. Deixa eu ver. Eu acredito que deve ser mais ou menos isso. Ele não demora. Uhum. Por enquanto, a pessoa que está rodando há mais tempo, ela já está com 7 minutos. E a maioria das pessoas está com 2 minutos, né? Que o pessoal que disparou com você. Você tem uns 5 minutos de resenha, pelo menos, aí, até acabar. Eu vou... Só queria ver qual o modelo que tá, né? Tá no modelo 2 aqui, né? Bom. A pessoa está chegando a 7h25. Se eu não me engano, ela leva 10 nessa parte. Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tinha, da última vez, a gente tinha visto, né? Que o alinhamento que demorava um pouquinho, não deveria, mas demora um pouco mais, mas de resto ele não demora muito para criar os modelos, não. Uhum. O negócio era ter mudado para menos modelos, né? A gente sempre esquece, coloca 10 e acho que 5, não, tudo talvez. Bem. Né? Nesse momento é que ele está fazendo o trabalho duro mesmo, né? Está fazendo a comparação da estrutura tridimensional com aquele alinhamento. Exato. E com isso ele constrói a proteína tridimensional modelada para você, né? Ele está fazendo exatamente isso, né? Ele está pegando isso aqui, fazendo, né? Avaliando essas restrições espaciais, né? Entre o modelo e a sequência e colocando ela ali no lugar. Isso daí, ela precisa de uma energia, tá? Que é o que a gente chama do dope score aí, tá? Então, ele tem ali umas interações, né? De mudar lados e qual energia que isso está associado a fazer essa formatação, e aí ele dá para a gente esse final, esse tal do dope score, tá? Então, isso é avaliado com interações, né? Ele vai interando isso, né? Fazendo várias, e aí ele cria um modelo a partir disso. E aí, com isso, cada modelo tem um valor de dope score associado, porque ele está fazendo essa variação em relação à energia do modelo. Sim, muito bem. E eles vão ter uma tarefinha onde eles vão ter que fazer isso, né?
Exato. A gente tem a tarefa é até um pouco fácil, deixa eu ver se eu tô com ela aqui. Ela não muda muita coisa do que a gente fez no tutorial, mas a gente utiliza uma outra estrutura, então a gente tem que estar prestando atenção. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, na outra ainda. Deixa eu ver aqui, tarefa, moda, achei. A tarefa em si, agora a gente mudar, né? Pegar uma outra estrutura aqui, e a gente vai criar esses 10 modelos também, e a gente vai fazer a avaliação dele pelo Swiss Model, e aí a gente vai comparar entre aquele modelo que a gente criou agora aqui na aula e o modelo que a gente criou na tarefa, tá? Então, vocês vão pegar essas duas, vão alinhar elas no PyMol, tá? Tem aqui o comando que se alinha no PyMol, e aí eu vou fazer isso também. Não sei se vai dar tempo, mas dá para fazer rapidamente. E a gente cria essas estruturas e a gente vê qual é o RMSD entre elas, né? Qual a diferença que deu entre uma e a outra, tá? Então, essa é a tarefa que vocês vão fazer depois. Certo. Deixa eu ver qual modelo que já está aqui. Já passou de 10 minutos e meio aqui já aquele. Você sabe que se você tiver muito material de modelagem para frente, a gente pode começar a próxima aula com esse restinho, né? Na verdade não tem muito não, só pegar o que a gente tem seguindo o tutorial aqui, descobrindo qual é o modelo e jogando lá no assessment do Swiss Model, né? Tipo, olha no PyMol e tal. A gente pode também, para não passar muito do horário, a gente pode começar outra aula, que outra aula também acredito que é bem rápida, que o docking, a gente já olhou o PyMol, né? Então a gente já sabe mais mexer no PyMol. E aí seria isso. Não vai atrapalhar muito da aula de docking, não, né? O docking tá tranquilo já, tá mais tranquilo, né? É porque, tá dando 11 minutos aqui e tem gente que tá com 3h46. Vai para frente. Talvez a gente possa fazer uma despedida aqui hoje e na aula seguinte a gente copia esses modelos para a pasta deles mesmo, eles conseguem, né? A gente já está fazendo tudo na pasta, né? Então, assim, eles terminando... Sim. Não, se tiver alguém que chegar e que... exato, não, é bem copia. Que o pessoal consegue fazer também com a aula, né? Eu mando o recado para o pessoal pegar essa aula gravada e fazer. Né? Talvez a gente possa parar aqui, na próxima aula a gente começa... terminando esse pedaço tutorial. Avaliando os modelos, né? Porque, olha, meninos, vocês já estão fazendo a modelagem, né? O que falta é avaliar o modelo para saber se ele ficou bom, se não ficou bom. Aí tem umas características. Vai fazer Ramachandra deles? Isso, vamos fazer o Ramachandra. E aí a gente vai olhar esse Ramachandra pelo Swiss Model, é até interativo. A gente pode ver qual que está fora da região e tal. Legal. E aí a gente pode olhar isso. Porque esses caras são 2 Ramachandra, 2 pessoas, 2 indianos? Ou é um só? Eram 3, se eu não me engano, são 3 indianos. E o terceiro? Eu acho que só pegaram o nome de um, né? De um Mas só. São 3, eu tava lendo outro dia, se eu não me engano, são 3. É uma proteína, quando ela tem uma flexibilidade para ela girar, e as cadeias laterais estão penduradas igual roupa no varal, né? Só que elas não conseguem virar tão livremente, né? Então, tem uns ângulos ali, φ e ψ, que é o que pode acontecer, e esses caras fizeram uma grade ali, onde tem as posições esperadas e tem as inesperadas. Se você tiver algum aminoácido lá numa posição inesperada, uma cadeia lateral ali, numa posição inesperada, quer dizer que o seu modelo está zoado, né? Depois a Luciana explica bonitinho, expliquei só com roupa no varal. Mas é isso, a gente pode deixar... Deixa eu ver o meu aqui, o meu tá no 6, né? Então ainda faltam 4 ainda. A pessoa que disparou antes está com 14 minutos, então vai demorar um tiquinho para todo mundo. E aí a gente vai passar... começar na próxima aula com a avaliação dos modelos feitos pelo Modeler.
Eu lembro que a gente fez, eu achei que ia dar tempo, porque na aula passada a gente fez, eu parei, né? E aí a gente rodou, e aí eu voltei para a aula. Eu devia ter colocado isso, né? Já é bom para lembrar. É mesmo. É. Tá bom, Luciana, como que a gente se despede da gravação hoje aqui? Os modelos estão rodando. Sim. E na aula que vem a gente segue a partir desse ponto, né? Exato. Só uma coisinha. Eu estou fazendo 10 modelos, a Luciana até falou que tem que ter muito mais e tal. Mas como é que os modelos são escolhidos? Porque, igual, quando a gente vai fazer a árvore de filogenia, eles vêm um tanto de valor estatístico. Os modelos, como é que isso funciona? Porque ele tem que escolher os melhores modelos, né? Não pode escolher. Então, a gente tem associado ao modelo, tá, o que normalmente a gente utiliza é o chamado Dope Score, que é o Modeler calcula, que é uma métrica de energia que ele calcula dos modelos dele, tá? Então ele faz isso e dá para você um score, que chama Dope Score, que é a energia. Tá aqui no tutorial, a gente mostra aqui, ó. Esse aqui é o Dope Score. Então ele associa a cada um deles. A ideia que a gente tem para validar quais os modelos que a gente olha primeiro é os que têm menor Dope Score, ou seja, aqueles que são mais negativos. Então, o que a gente faz? A gente fez 10 aqui, a gente ordena esses 10 em relação ao Dope Score e olha aí os 5 com menor valor, né? Ou o primeiro só. Normalmente a gente pode olhar até os 5, os 3 primeiros, o que for. A gente só vai olhar um, tá? Porque a gente também não fez muitos modelos, a gente só vai olhar esse um aqui, que no caso aqui para mim deu como sendo um 9, o modelo 9, tá? Então esse aqui com Dope Score. Aí a gente escolhe os 3 primeiros ou ele, e aí faz a avaliação do Ramachandra. Inclusive para cada pessoa, os modelos vão ser diferentes. Porque, sim, presta atenção, é um macarrão, né, que ele tem que alinhar com uma estrutura. Aí ele puxa para alinhar aqui, ele desalinha lá. Puxa lá, desalinha aqui. Então ele faz, na hora que ele está modelando, ele faz uns compromissos, né? E aí cada modelo acaba ficando de um jeito, né? Então, aí depois no final ele mede qual foi o que ficou mais próximo da estrutura, que com menos energia, né? E aí você decide se vai olhar 1, 2, 3, 4, depende dos valores, né? Se o primeiro valor for igual do segundo, do terceiro, você pode olhar os 3. Agora, se do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro tiver um salto de energia grande, aí você fala assim, só vou olhar o primeiro e o segundo, porque deu um salto muito grande ali, né? Exato. Então, o resultado de todo mundo vai ser diferente, não vai ser... Cada vez que ele tenta fazer um modelo tridimensional, pode sair de um jeito. Mas vai sair tudo muito próximo. Vai sair tudo bem parecido. No final, vocês vão conseguir comparar as duas estruturas no Paimon, uma de cada cor, né? Sim. Muito bem. Hora de dar tchau por hoje, Luciana. E aí a gente continua na próxima aula. Tem mais alguma pergunta, gente? Não? Então, vou parando a gravação por hoje. Quem quiser repetir no site pode, esteja à vontade. E aí, semana que vem a gente começa de onde parou.